atmosfera está propícia. Deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. A graça e a paz. Amém. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Quem estava aqui ontem? Amém. Glória a Deus. Quem não estava aqui ontem? Que bom que vocês vieram. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós estamos celebrando 8 anos da Mount Zion e é tão grandioso o que Deus tem feito com a sua igreja em toda a terra, né? Nós vivemos tempos muito desafiadores, é verdade, mas é tão lindo que a gente sabe e crê naquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos. Todas as coisas cooperam conjuntamente, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E ontem a gente falou um pouco sobre o que é amar a Deus. Amar a Deus não é apenas cantar canções de amor, não é apenas estampar as nossas camisetas com frases que declaram a nossa fé, não é apenas carregar a cruz nas camisetas ou um sinal de que somos cristãos através da cruz vazia. Não é sobre isso. Amar a Deus é obedecê-lo, segundo a palavra. E ontem a gente conversou um pouco sobre isso, porque quando Jesus veio reconciliar Pedro consigo, ele diz: Pedro, tu me amas? Ele pergunta a Pedro por 3 vezes: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Justamente para anular aquelas 3 negativas de Pedro. E é tão lindo como o Senhor é o Senhor da segunda chance, é o Senhor da oportunidade. E ele continua perguntando para nós hoje: nós amamos Jesus de fato? Você me ama? Você me ama, Mount Zion? Foi a pergunta que o Senhor fez para nós ontem. E a gente refletiu sobre algumas coisas básicas que refletem a obediência, refletem Cristo em nós para um mundo que anda em trevas, a luz de Cristo brilhando em nós. E a gente percebe e fica constrangido, porque às vezes a gente tem falhado naquilo que é o fundamento do cristianismo. O fundamento do cristianismo é o amor ao próximo. Toda a lei se resume em um: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E Jesus não nos amou quando nós estávamos prontos ou éramos merecedores desse amor. E é com esse amor que Ele nos ordena amar. É muito fácil a gente amar quem pensa igual a gente, quem sente igual a gente. É muito fácil a gente amar quem a gente gosta. Mas ontem a gente falou que amor não é só gostar. Você não precisa de gostar para amar. Você não precisa de aprovar para amar. Amar é a firme decisão de tratar o outro da maneira que você gosta de ser tratado. De fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. O amor é prático, o amor é o que ele faz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele fez algo no seu gesto de amor. Ele não ficou só dizendo: eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Ele entregou o Filho. Jesus nos amou de tal maneira que Ele deu a sua própria vida. E nós somos chamados também a fazer pelo nosso próximo aquilo que recebemos, mesmo quando esse próximo não é a pessoa que nós aprovamos, a pessoa que nós gostamos, a pessoa que pensa igual a gente, né? Nem que seja no ato da oração, orar pelos nossos inimigos. E foi assim que a gente começou ontem, falando para a gente amar a ordenança de Jesus, né? Amem os seus inimigos. Quer dizer, faça o bem aos seus inimigos. Faça aos seus inimigos aquilo que você gostaria que fizessem a você. Tratem os seus inimigos da maneira que você gostaria de ser tratado. E orem por aqueles que vos perseguem. E nós precisamos de orar. Precisamos de orar. E isso é um gesto de amor, né? E eu queria continuar caminhando nesse caminho que o Senhor nos convida, de santificação. Gente, porque nós já estamos vivendo o tempo onde aquele que é santo vai se santificar ainda mais. E aquele que abraça a imundície vai abraçar ainda mais imundície. Uma característica dos dias difíceis e das crises é que ela limpa o muro. Todo mundo que fica assim em cima do muro vai ter que escolher o seu lado.
E se tem uma coisa que a gente está vendo nesses dias, por exemplo, com o conflito que está acontecendo em Israel, como o caráter está sendo revelado. Como as pessoas estão mostrando daquilo que elas estão cheias. Nós estamos vivendo um tempo onde a falsa piedade, como foi profetizado, que seriam nos últimos dias, tem aparência de piedade, mas, na verdade, é abominação. Mas esses dias difíceis, ele vai evidenciar aqueles que saem em defesa de coisas que parecem certas, mas que não são. É uma falsa piedade, uma falsa justiça. E nós precisamos de nos revestir de Cristo, gente, porque sem Jesus nós não vamos aguentar a pressão. Então o Senhor está nos atraindo para nós nos achegarmos a Ele. E à medida que nós nos achegarmos a Ele, Ele vai alinhando o nosso coração. E à medida que o nosso coração for alinhado com o céu, nós vamos orar da maneira adequada, nós vamos orar, nós vamos gemer por aquilo que nós realmente precisamos gemer, nós vamos sair e ser libertos do individualismo do Ocidente, da falta de temor do Ocidente. Nós estamos inseridos em uma cultura que falta temor a Deus, que falta reverência. Por um lado, pessoas radicais nas suas religiões a ponto de matar os outros. Por outro lado, uma apatia, uma mornidão, uma preguiça tomando o Ocidente, abraçando a cultura maligna também, consentindo com a perversão demoníaca sobre a nossa geração e sobre os nossos filhos. Como eu disse ontem, sacrificando a próxima descendência, a nossa descendência, no altar de Mamon. Que Deus tenha misericórdia, gente. É tempo de nós assumirmos o nosso papel de filhos de Deus. E de nós amarmos como fomos amados, e de intercedermos sem cessar, para que pessoas sejam alcançadas, para que venha um avivamento. E é tão interessante, gente, que eu tenho tido uma consciência ultimamente que é avivamento. Ô Senhor, a gente canta com as nossas canções, a gente não tem noção do que a gente canta, gente. A gente canta, faz de novo, Senhor, faz de novo, né? Oh, Deus, vem, como nos primeiros dias, e a gente canta as nossas canções, vem, faz de novo, Senhor. Só que a gente se esquece que nos primeiros dias a igreja crescia enquanto seus membros eram assassinados e jogados na arena. A igreja crescia enquanto era perseguida. Você está pronto? Porque eu creio que vem um grande avivamento, mas não vem no pacotinho que a gente está esperando, não. De festa, de muito mover, muito barulho, não. Isso vai acontecer depois que o Senhor se manifestar. Vai ter muita festa. A lágrima não mais vai existir, o choro não vai mais existir. A morte não mais existirá. Ou como nós aguardamos esse glorioso dia. Mas até lá, gente, a coisa vai sacudir. E aí? Será que a maneira como nós estamos vivendo com Deus hoje é uma maneira que está nos robustecendo espiritualmente, está nos fortalecendo para sermos presos, para sermos injustiçados? Não, gente, não vai ser só um cancelamento nas redes sociais, não. A gente pensa assim, mas será, Helena? Será? Ô, gente, não sei vocês, mas eu nunca imaginei ouvir tanto absurdo como eu estou ouvindo nesses últimos anos. Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei conceitos absolutos serem relativizados. Eu nunca imaginei a maldade ficar no lugar do certo e o certo ficar no lugar do mal. Eu nunca vi a mentira sendo propagada como se fosse verdade. A confusão que as pessoas estão quanto à sua identidade. Eu nunca pensei. Tem gente que se sente gato. Outro dia estava aí uma discussão, uma universidade, querendo saber se ia colocar uma caixa de areia na sala de aula, porque uma das alunas se sentia um gato. Ô, gente, é muito simples a questão para mim. Gato não frequenta a faculdade. É só dar uma caixinha de areia para ela em casa. Ou seja, a gente está vivendo um nível de pensamento onde pessoas que estudaram, se formaram numa universidade, professores, estão numa reunião discutindo se vai colocar uma caixa de areia para uma pessoa que se sente um gato. É uma imbecilidade coletiva.
E eu fico pensando, meu Deus, que tempo é esse? Gente, eu nunca imaginei que a gente fosse viver isso. Eu sempre imaginava, como, Senhor, numa democracia, seremos perseguidos? A democracia dá direitos para os seus cidadãos? Como seremos perseguidos? Você já tem uma ideia? Nós somos os intolerantes, nós somos homofóbicos, nós somos racistas, nós somos... Sim, talvez alguns de nós sejamos mesmo. É tempo de nós avaliarmos o nosso coração e que a nossa prática desminta aquilo que dizem a nosso respeito. Entretanto, os discípulos, eles não foram mortos por crerem em Jesus. Eles foram mortos por desafiarem o sistema. Paulo foi apedrejado porque, de repente, ele estava lá em Éfeso pregando contra a idolatria e prejudicando os negócios dos comerciantes em Éfeso. Então, as acusações não eram acusações, você crê em Jesus Cristo. Essas acusações, normalmente, eram dos judeus contra Paulo. Mas o que sustentou, muitas vezes, os relatos contra os discípulos era o desafio a Roma, a desordem. Eles causam caos, eles não aceitam a fé dos outros, eles são intolerantes, eles estão pregando um absurdo que está desorganizando a sociedade. As narrativas estão aí, contra nós. E o Senhor tem nos chamado como igreja a nos posicionarmos com mais compromisso com Ele. Porque se a gente não tiver um compromisso com Deus, gente, de fato, a gente não vai dar conta, não. A gente vai amarelar bonito, a gente vai negar Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. O apóstolo Paulo, um judeu zeloso, um homem diferente dos outros discípulos de Jesus. Paulo não andou com Jesus na terra. Ele teve a revelação de Jesus depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Paulo era um perseguidor da igreja de Jesus. Os outros apóstolos que foram chamados por Jesus eram homens simples, homens rústicos, pescadores, pessoas que viviam ali na região da Galileia, a maioria deles incultos, a maioria deles trabalhadores braçais, a maioria deles. E Paulo, em contraste com os outros 12 discípulos de Jesus, era um homem extremamente preparado, um homem extremamente culto, zeloso da lei judaica. Paulo, desde pequeno, aprendeu a lei aos pés de Gamaliel, um doutor na lei. E ele era zeloso porque ele via aquele movimento dos irmãos que seguiam a Cristo Jesus como rebelião ao judaísmo, como heresia. Como assim o Nazareno é o Messias de Deus? Que absurdo! Quando o primeiro mártir da igreja, Estevão, é apedrejado, Paulo estava lá, segurando as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão e consentindo no assassinato de Estevão. E ele estava com cartas no caminho para Damasco, para perseguirem os irmãos que moravam ali. Quando Jesus se manifesta para Paulo no meio do caminho. Ele cai por terra. E uma voz pergunta: Paulo, por que você me persegue? Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja. Vocês entenderam como é sério? Nós somos o corpo de Cristo. Quem mexe com a noiva, mexe com Jesus. Com a noiva, gente. Não estou falando com a instituição, não, tá?
com a noiva. Aqueles que estão se adornando para as bodas. Aqueles que estão se preparando. Aqueles que anseiam estar com o noivo. Não aqueles que querem escapar da tribulação. Gente, é diferente. É momento da gente se perguntar: você ama o Senhor? Você anseia estar com o Senhor? Aleluia. Ou você apenas quer escapar da tribulação? Ah, não, esse mundo está muito ruim. Volta logo, Jesus. Essa é a motivação errada. A motivação da noiva é: eu quero estar com o Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, eu posso estar com o Senhor no meu quarto. Eu posso estar com o Senhor na minha casa. Enquanto eu te espero, eu posso te namorar, Jesus. Eu posso te namorar me debruçando sobre a sua palavra, conhecendo quem o Senhor é. Eu posso te namorar me rendendo aos seus pés. Sabe, gente, a gente fala que ama Jesus, mas a gente está amando o escapismo. A gente quer salvar o nosso couro. E esse é o momento da gente se questionar se a gente realmente ama Jesus. A Edmeia costuma dizer isso. Está falando que ama Jesus, mas não quer namorar com Ele? Se a gente quer casar, se a gente está aguardando o casamento, a gente tem que ter tempo para Ele. Eu me lembro quando eu namorava com o João, que a gente não passava um dia sem se falar. A gente dava um jeito. Eu esperava o telefonema, eu esperava mais de um telefonema. Quando era um telefonema por dia, eu ficava triste. Quando chegava uma carta, gente, porque a gente não é velho, a gente é vintage. Mas no nosso tempo não tinha MSE, como é que é? MSM? Né? Eu já até esqueci a sigla. Né? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. A gente tem 33 anos de casados. Então, vocês já entenderam, né? Então, era carta. E quando o João... Uma vez eu recebi uma carta do João, que delícia receber a carta. Ir para o meu quarto e ler a carta, e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. E cheirar a carta. É a característica daqueles que estão apaixonados. Você está apaixonado por Jesus? Você fala que ama Jesus, você não abre a Bíblia. A carta. Você não lê a carta de amor. Gente, a linha entre a religião e o relacionamento, ela existe. E dura coisa quando a gente pensa que está vivendo um relacionamento e a gente está vivendo a religião. A gente só pratica, sabe? A gente vai na igreja, dá o dízimo, a oferta, a gente se sente tão limpinho e tão superior. Gente, quanto mais a gente se expõe ao relacionamento com Cristo, mais incapaz a gente se sente. Mas não de um jeito ruim, sabe? De um jeito libertador. De um jeito dependente. De um jeito apaixonado, de um jeito rendido, de um jeito, Senhor, eu quero viver a sua vontade. Porque sozinho eu não dou conta, sozinho eu sou ruim demais, Jesus. E eu preciso de me expor à sua luz, para que ela brilhe em mim e através de mim. Meus irmãos, o Senhor está nos convidando para a intimidade, para o relacionamento, para o namoro. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Depois daquele momento que Paulo é surpreendido por Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Meu Deus, como ele saiu de um canto e foi para o outro. Tão zeloso e tão apaixonado, mas agora, pelo príncipe da paz. Não mais querendo degolar, matar, prender, mas dando a sua vida para que outros também pudessem viver. Só Jesus faz isso, gente. Só Jesus transforma um religioso homicida num homem cheio de amor, apaixonado, pronto a dar a própria vida por amor a Cristo. Paulo não conseguiu isso com seu zelo religioso. Paulo recebeu isso quando ele realmente teve um encontro com Jesus. Quando as escamas foram tiradas dos olhos de Paulo, não foi apenas fisicamente que ele voltou a ver, espiritualmente ele passou a ver. E ele começou a evangelizar e a tornar
esse Jesus conhecido entre judeus e entre os gentios, Jesus já tinha dado a dica para Pedro. Lá em Jope, quando Pedro tem aquela visão do lençol com os animais, não chame de impuro o que eu santifiquei, Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para os gentios, para atravessar as fronteiras do judaísmo. Deus queria se revelar a todo ser humano. E ele chama. Mas Pedro começou ali parcialmente, mas aí Jesus pega um doutor da lei, um cara que sabia tudo da lei, para ensinar para ele, e através dele, a correlação da lei e da graça, e de fato o que Jesus tinha feito, e fez de Paulo um anunciador além das fronteiras. E depois que ele prega o evangelho, ele escreve cartas para as igrejas, em Roma, em Corinto, em Éfeso, na Galácia. E ele começa a escrever essas cartas aos Tessalonicenses. Ele começa a escrever essas cartas, e essas cartas moderam a igreja até hoje. Talvez Paulo não tivesse nem ideia de que aquelas cartas iriam atravessar séculos. A expectativa de Paulo é que ele visse Jesus voltando. A expectativa de Paulo é que a igreja se preparasse para a volta do Senhor. Porque a volta seria breve. Mas como é que é o breve de Deus? Quem assiste The Chosen viu esse diálogo, né? Qual que é o breve de Deus? Para um Deus onde um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele estava pronto e era isso que ele anunciava. Ele não tinha ideia, né? Que tantos séculos depois, a carta que ele enviou para a igreja em Éfeso estaria aqui, moderando a nossa vida em Harrison. Bendito seja Deus. E ele diz assim para a igreja em Éfeso e para Mount Zion nessa manhã: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Olha que interessante que ele fala aqui, gente. Ganancioso é idólatra. A idolatria do dinheiro, a idolatria dos bens materiais. Interessante, né? Às vezes a gente se sente tão limpinho por ser evangélico. Eu não sou idólatra. Será? Não se deixem enganar, verso 6, por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Olha isso, gente. Mais uma vez ele está falando sobre obediência. A ira de Deus virá. Uau. Sobre os que lhe desobedecerem. Eu estou na versão NVT, tá, gente? Por isso que pode estar diferente da sua Bíblia. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Pausa aqui no texto. Somos filhos da luz. Não estamos mais escravos da escuridão, presos no nosso próprio entendimento equivocado. Ouvimos as boas novas de salvação. Passamos a frequentar uma comunidade de fé onde a Bíblia é ensinada. E nesses ensinos,
vamos percebendo que precisamos de nos achegar a Deus não apenas aos domingos, mas todos os dias precisamos nos expor à luz das Escrituras que confrontam nossos problemas de caráter, nossos equívocos emocionais, e que nos expõem à cura e à transformação pelo poder do Espírito. É por isso que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a bocejar. Não interessa a Satanás que você seja liberto e curado. A gente gosta muito de receber uma cura, uma ministração de cura. Se falar se vai ter um culto de manifestação de cura, ou se vai ter a clínica da alma, se vai ter um momento de ministração para as dores que você carrega do passado, todo mundo se inscreve. E não tem nada de errado nisso. Você tem que buscar a cura mesmo. O problema é quando nós não queremos a manutenção da cura. Sabe por quê, gente? Porque eu tive dores no passado, mas eu tenho dores hoje. Eu fui vítima de coisas no meu passado, eu sofri abuso sexual na infância, foram coisas que Deus teve que me livrar delas. Mas hoje eu estou vivendo num mundo caído, então eu também sou exposta a feridas, a dores, a decepções, a sonhos frustrados, aos nãos de Deus, e isso às vezes pode gerar ferida. Por isso que a gente tem que estar no crivo de Deus todos os dias, para o diabo não usar as circunstâncias que a gente está vivendo para nos afastar da única fonte e possibilidade de cura que nós temos, que é o Senhor. Mas nós não nos achegamos, gente. A gente gosta de receber a palavra pelo outro. E glória a Deus, porque o Senhor levanta pastores e líderes para o ensino, e mestres para o ensino. Glória a Deus, mas tem coisas que Deus quer te falar dentro do seu quarto. A gente procura os profetas, e eu creio no dom profético, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer te falar através da profecia, Ele te encontra. E a profecia dita pela boca do profeta nunca deve ser diferente das Escrituras. Deus não escreve uma coisa e fala outra. Por isso que nós precisamos de entender, compreender e estudar as Escrituras para nós não sermos enganados pelas profetadas. Quanta gente ferida com a igreja, porque ouviu uma profecia e essa profecia não se cumpriu, foi uma profetada. Mas por que não se cumpriu? Desde a sua concepção, ela vai contra a palavra de Deus. A palavra é o farol que nos livra do engano, do espírito do anticristo. Gente, o espírito do engano é aquilo que parece verdadeiro. A palavra diz, a profecia diz, que o espírito do anticristo vai enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. E como que nós vamos discernir sobre o que é verdadeiro e o que é falso? Só um especialista no que é verdadeiro identifica o falso. Se a cópia é muito bem feita, só uma pessoa que é especialista em diamante vai identificar um diamante falso. É ou não é? Então você precisa ser especialista na verdade, para discernir a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Ele é o expert na mentira. Ele é bom no engano. Ele oferece alguma coisa como se ela fosse verdade, e a gente engole igual patinho. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Não expomos os nossos olhos, a nossa mente, o nosso espírito à verdade. Quando abrimos as Escrituras, vamos apenas na sede de conhecer para esnobar outros. Ou nos envaidecermos no nosso próprio conhecimento. Não. Quando você abre as Escrituras, você fala, Espírito Santo de Deus, revela-me as Escrituras, confronta-me com as Escrituras, revela-me a tua verdade, que essa verdade me transforme. Quantas pessoas que sabem tanto das Escrituras, mas não estão ficando mais parecidas com Jesus. Por isso nós precisamos das Escrituras, sob o poder do Espírito, que nos deixa conscientes da nossa dependência e vulnerabilidade. É isso que é pobre em espírito, o pobre de espírito. O pobre de espírito não é na conotação do século. Nossa, fulano é tão pobre de espírito. Não. Bem-aventurados os pobres de espírito. É aqueles que sabem que sem Deus não são nada. É aqueles que sabem que precisam da graça de Deus, que precisam do alimento de Deus, que precisam do sustento de Deus, que precisam de ser resguardados por Deus, que em si mesmos não são nada ou não têm nada.
É aquele confronto que Jesus manda na carta da igreja em Laodiceia. Você pensa que você é muita coisa, né? Você pensa que você é rico. Deixa eu te dizer a sua verdadeira situação. Você é pobre, cego e nu. E eu te aconselho, compra colírio de mim. Novas vestes. Como nós somos arrogantes a respeito da nossa própria espiritualidade. Não tem nada mais mortal do que uma espiritualidade balofa. Não forte. Inchada. A gente tem que discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Quanto mais espirituais formos, mais humildes nos tornaremos, mais servos nos tornaremos, e mais conscientes do nosso estado de absoluta dependência do Senhor, para que Ele faça as coisas grandes que só Ele faz. Foi porque Jesus se esvaziou, se humilhou e morreu a morte da cruz, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome, que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E o Senhor nos convida para isso. O apóstolo Paulo está confrontando os gentios que se converteram em Éfeso. Vocês se converteram. Muito bem, agora vocês têm que entender como vocês devem viver da agora por diante. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. No verso 10 diz assim, procurem descobrir, eu gosto muito da nova versão transformadora, a NVT, olha que lindo. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor? Conversa fiada agrada o Senhor, gente? Fofoca agrada o Senhor? Vocês ficarem acessando e dando ibope para site de escândalo agrada o Senhor? Vocês cozinharem e comerem o pastor a palitinho na hora do almoço, depois do culto, agrada o Senhor? Revelarem o pecado alheio, tornarem conhecidos os escândalos que acontecem, agrada o Senhor? Oh, gente, a palavra de Deus diz assim, que os escândalos viriam nos últimos dias, mas ai daqueles através dos quais vem o escândalo. Ele não está falando só aquele que pecou, ele está falando aquele que divulga o pecado. Aquele que torna conhecido o pecado do outro. Sabe por quê, gente? Porque tem muitas pessoas que ainda não creem e por causa dos escândalos nunca vão entrar numa igreja. Quem propaga a má notícia, nós somos chamados para proclamarmos as boas notícias, o evangelho, não propagarmos os escândalos, as quedas, a vergonha, o pecado. E quando você se alimenta dessas notícias, meu irmão, você se torna participante da mesa de Satanás. Interrompa a conversa fiada. Ah, o fulano pecou? Então vamos aqui, vamos orar pelo nosso irmão. Vamos aqui agora. Porque foi com ele, podia ser comigo, porque a gente é tudo do mesmo material. O apóstolo Paulo nos adverte, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nosso telhado é de vidro, meu irmão. O nosso telhado é de vidro. Que Deus tenha compaixão da nossa alma. E que nos leve a um bom final. Que a gente seja achado fiel no dia da nossa morte. A gente pensa, a gente tem tantos cuidados com as pedras grandes, né? O adultério. A fornicação. A gente tropeça em pedra pequena. São as pedras pequenas que nos derrubam. A gente não presta atenção nelas. Não dê ibope para a boca de Satanás, para sites de fofoca. Não dê ibope. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Não participem. Não coloque diante dos seus olhos o que é impuro. Não adianta a gente sentar na frente da televisão e ficar, que palhaçada, que baixaria. Mas a televisão continua ligada. Você continua comprando em lojas que zombam do cristianismo. Você continua financiando empresas
que propagam a impiedade. Meu dinheiro é santo. Até naquilo que a gente gasta o dinheiro, a gente tem que prestar atenção. Ah, mas eu gosto tanto, Helena. Mas você não vive para satisfazer a sua vontade, você vive para a glória de Deus. Então, até o que a gente consome, gente, até o que a gente consome tem que ser passado pelo crivo do Espírito de Deus. Eu me recuso a financiar, a comprar em organizações que eu sei que financiam as trevas. Eu me recuso. Se eu tenho a partir do momento que eu tomei conhecimento de um comportamento, de uma ideologia que é nutrida por aquela empresa, por aquela organização, por aquela rede de televisão, eles não vão ter 1 centavo do meu financiamento. Eu vou financiar o que é bom, eu vou investir dinheiro em missões, eu vou comprar produto para o meu consumo que também trabalha para a edificação. Sem querer fazer propaganda para o Tiquinho Filé, né, gente? É vergonhoso, olha isso, gente, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. O que é errado, a gente deve se levantar para apresentar a verdade. Nós não podemos ver uma injustiça sendo praticada e não falar nada. Se não me engano, foi o Martin Luther King que disse, né, que o problema não é a fala dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem sabe o que é verdade e fica calado quando vê que alguma coisa errada está acontecendo. Expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Olha isso, gente. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte, você que dorme. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E no verso 15 ele continua, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Parece que a carta foi escrita ontem. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Ô, gente, às vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus. Quem tem vergonha de falar de Jesus tem vergonha dele. Mas ele diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele, Jesus, nos confessaria diante do Pai. Esse é meu, Senhor. Esse é meu, Pai. Esse é meu. Esse é do meu time, Pai. Tem alguém na sua linha de alcance que não conhece Jesus e você não fala. Você é agente secreto do reino, né? Dan, 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 dan. Ninguém sabe que você é crente. Um dia o João Lúcio chegou em casa. O João foi professor durante 25 anos. Professor de matemática. E numa das últimas escolas que o João trabalhou, não era, a maioria do tempo o João trabalhou em escolas confessionais. Ele trabalhou no Colégio Batista, trabalhou no Colégio Cristão. Mas esse colégio que ele trabalhava não era um colégio confessional. E o João chegou lá em casa triste, muito triste. Incomodado porque chegou a notícia no colégio que uma colega de trabalho tinha se matado. E ele falou, Helena, a gente se encontrou pouquíssimas vezes. Na sala dos professores eu cruzei com ela umas 2 ou 3 vezes apenas. A gente não trabalhava no mesmo turno, nos mesmos dias. Então, eventualmente, eu cruzei com ela umas 3 vezes. Eu nunca olhei para a cara dela e ela me pareceu depressiva. Ela me pareceu uma pessoa que estava em angústia. Parecia uma pessoa comum, normal, levando a vida normalmente. E ele estava muito abatido. Porque ele falou, aquela pessoa, poucas vezes, mas ela se assentou à mesa comigo. Gente, a gente não deve desperdiçar oportunidades. Por isso que a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo. Quando você tem uma vida de exposição às Escrituras, de jejum e de oração, o Espírito Santo te levanta quando você menos espera.
Teve um dia que eu estava no aeroporto e o Espírito Santo falou comigo assim, vai cantar para aquela mulher ali. Isso é coisa da minha cabeça. Estou doida. Isso é coisa da minha cabeça. Imagina, nunca vi mulher na vida, vou cantar para ela. É isso que a nossa carne faz, né? Estou doida, não. Isso é coisa da minha cabeça. A gente até sacode a cabeça assim, né? Eu, hein? Gente, pode ter certeza, quando é uma coisa que te expõe a vergonha e glorifica o nome de Deus, pode ter certeza, é o Espírito Santo. Mortifica a sua carne, mas exalta a Deus. É o Espírito Santo. Não resista. Aí eu estou lá, né? Não vou não. Vai lá, canta para ela. No aeroporto, gente, cheio de gente. Não. Mas o Espírito Santo, né? Ele insiste, né? Vai lá, Helena. Você tá bom, Espírito Santo, se não é coisa da minha cabeça. Vai lá vagar um lugar do lado dela. Eu mal acabei de falar no meu pensamento, a pessoa que estava do lado dela levantou, tá bom. Fui lá, sentei do lado dela. Tudo bem? Aqui pode parecer esquisito para você, mas Deus mandou cantar uma música. Posso cantar? À vontade. Então tá. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu cantei a música toda. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. E quando eu acabei de cantar, ela estava banhada em lágrimas. E ela falou, você não tem noção de onde você é. O que o céu vai fazer com o que Deus mandou não é problema seu. Às vezes a pessoa vai falar assim, tá bom, obrigada. Não é problema seu, obedeça. Às vezes você não vê a colheita imediatamente, é uma semente que você está plantando, o outro vem e rega, e no tempo certo vai dar fruto. Obedeça. Gente, a gente está na terra para ser sal e para ser luz. Às vezes você é a última barreira entre a pessoa e o suicídio. Você é a última barreira. Por isso que nós precisamos de estar alinhados com Deus, vivendo a vida de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, nos santificando diante de Deus, para sermos instrumentos afiados, para que outros que não... Gente, a igreja só está na terra ainda para manifestar a vontade de Deus e ainda saquear o inferno. Tem muita gente que não foi tirada de lá. E nós precisamos nos mover. Jesus deu uma ordem para todos, não foi para os pastores, líderes, não, foi para todos. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A única coisa que ele mandou a gente fazer foi isso. Não mandou a gente fazer evento, não mandou... Fazei discípulos. Por quê, gente? Onde tem um discípulo de Jesus, a justiça entra, o amparo, a viúva, o necessitado entra, a cura entra... Onde tem um discípulo de Jesus, nós estamos negligenciando a única coisa que ele mandou a gente fazer, discípulos. E para fazer discípulos, gente, não é só entregar folheto, não. Entregar folheto é muito bom, mas é só o primeiro passo. É andar junto, é comer junto, é convidar para a sua casa, é se tornar o melhor amigo dessa pessoa, é se tornar um modelo para essa pessoa. Um modelo de seguidor de Cristo, até que a sede... Acabou meu tempo, ok. Até que a sede, o sal provoca o quê? Sede. O sal provoca sede. Que a sua vida, meu irmão, provoque sede de Deus nos outros. E para terminar,
Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. É assim que a gente é cheio do Espírito. Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no nosso coração, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-nos uns aos outros, no amor de Cristo. É assim que nós somos cheios do Espírito. E ele está falando, não se embriaguem com vinho. O nosso vinho pode ser tanta coisa. Não se embriague com entretenimento. Não se embriague com dinheiro. Não se embriague com compras. Sabe, gente, o vinho é algo que as pessoas buscavam para anestesiar a sua dor, para aliviar a barra, para trazer um pouco de alegria no meio de uma dificuldade. Hoje o nosso vinho pode ser outro. O nosso vinho pode ser a maconha, o nosso vinho pode ser um relacionamento, o nosso vinho pode ser o sexo, o nosso vinho pode ser compra, o nosso vinho pode ser consumo. Não se embriaguem com nada, com o Espírito. Se tem alguma coisa que você pode, encher, sem dó, encha a cara do Espírito. É isso que o Senhor está nos ordenando através do apóstolo Paulo. Ele estava instruindo a maneira que a igreja em Éfeso, composta de gentios convertidos, nós, sem nenhum preceito anterior de lei, os gentios não conheciam a lei de Moisés. Eles não tinham um padrão moral. E o apóstolo Paulo está dando para eles a maneira como eles devem viver. Uma maneira que exalta Jesus, que glorifica a Deus. Por isso, algumas vezes ele diz, se importem com aquilo que Deus pensa. Procurem a vontade de Deus para vocês. Procurem viver do jeito digno. Filhos da luz, como vocês são agora. Não mais sujeitos às obras das trevas, mas filhos da luz. Que a luz de Jesus brilhe em cada um de nós. Feche os seus olhos. Você é filho da luz. Que você viva como filho da luz. Que você não participe das obras das trevas. Que onde você entrar, onde você se assentar, o ambiente seja modificado pela presença de Deus em você. Que aqueles amigos que você tem que ainda não creem em Jesus, que eles passem a crer pela evidência da vida de Cristo sendo vivida em você. Que aquilo que você faz ande em coerência com aquilo que você diz que crê. Você é filho de Deus. Viva como filho de Deus. Senhor, essa é a nossa oração cantada. Nós precisamos, Senhor, ser transformados. Vivermos o relacionamento que foi reconectado pela cruz. Não apenas religiosos, frequentadores de reuniões, mas sal e luz nessa terra, no trabalho, na escola, dentro de casa, na família, nos relacionamentos interpessoais, nas amizades, no lazer, nas férias. Ajuda-nos, ó Deus. Faz essa obra em nós, Espírito Santo. Santifica-nos. E usa a nossa vida como instrumento para que outros que ainda não te conhecem venham a te conhecer.
para que aqueles que ainda não creem em Ti venham a crer, para que a evidência do Seu poder e da Sua vida em nós arranque pessoas do inferno, Senhor. Nós oramos e pedimos que a Sua obra seja aperfeiçoada em nós. O Senhor já tem feito, o Senhor já nos alcançou pela misericórdia do Senhor, mas tira-nos, Senhor, desse estado de letargia, de mornidão, Senhor, de improdutividade, Senhor. Faz-nos frutíferos para o Teu reino, frutíferos para a Tua glória, frutíferos na manifestação do fruto do Espírito, que sejamos cheios de amor, de paz, de alegria, de benignidade, de bondade, de domínio próprio, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Atrai-nos a Ti. E perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes que nos assentamos à mesa de Satanás, Senhor, através de conversas e através daquilo que nós consumimos, como notícias, como coisas, que a nossa vida glorifique a Ti nas pequenas coisas. E que o Senhor faça as grandes coisas que o Senhor, e só o Senhor, pode e quer fazer através de nós. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.